Você ainda acha que os laticínios são a única fonte alimentar de cálcio ou a mais biodisponível? Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre as fontes vegetais de cálcio, a biodisponibilidade deles, as necessidades diárias e como montar um planejamento alimentar vegano, fechando 100% a necessidade de cálcio ao dia. Eu também vou falar sobre a importância da vitamina D, as dosagens ideais de suplementação, as fontes alimentares e as quantidades de cálcio em cada alimento. Até porque, se nós pensarmos somente nos laticínios para fechar a necessidade de cálcio diária, a gente vai extrapolar a quantidade máxima de gorduras saturadas ao dia, que são sabidamente responsáveis pelos riscos aumentados de doenças cardiovasculares. Eu sou a nutricionista Maria Júlia Rosa e eu já atendi mais de 1000 pacientes querendo mudar a sua vida através da alimentação plant-based. Então a gente começa primeiro falando sobre a importância do cálcio, porque muito se fala de fechar a necessidade das fontes, mas pouco se sabe a real importância. Porque o cálcio não é somente fundamental para a formação e manutenção da nossa massa óssea, mas também ele desempenha um papel importantíssimo no nosso corpo. Por exemplo, ele é muito importante para a contração muscular. Então, para os nossos músculos funcionarem corretamente, precisamos de cálcio. E a gente tem um músculo no nosso corpo que é essencial que funcione 24 horas ao dia, que é o nosso coração, não é? Além disso, o cálcio também participa da cicatrização do nosso organismo e de várias outras funções, de regulação de hormônios e de homeostase sanguínea, ou seja, de manter o nosso sangue num pH ajustado. E manter os níveis adequados do cálcio é essencial para uma saúde a longo prazo, especialmente para prevenir doenças ósseas graves como a osteoporose, especialmente em mulheres após a menopausa e em idosos. O cálcio também é importante para o crescimento das crianças e adolescentes, é importante na gestação e também para o desempenho físico. Aqui eu deixo um vídeo em que eu expliquei bem detalhadamente os nutrientes essenciais para quem faz atividades físicas, para ter um bom desempenho e para maximizar o ganho de massa magra. Em relação às necessidades diárias, a gestão diária ideal de cálcio vai variar conforme a idade, o sexo e as condições de saúde dessa pessoa. Em geral, para a população saudável, a gente tem algumas faixas, que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E um ponto muito importante é a gente falar sobre a vitamina D. Por exemplo, se os níveis estiverem muito baixos, a absorção vai ser bastante reduzida, em torno de 10 a 15% do total do consumo de cálcio ao dia. Se os níveis de vitamina D estiverem muito elevados, a absorção do cálcio é potencializada, podendo ser necessário consumir até menos do que a quantidade recomendada diária, sob o risco de ter cálculos renais ou até formação de placas de ateroma nas artérias, aquelas plaquinhas de gordura nas artérias. Em relação às fontes de vitamina D, poucos alimentos contêm quantidades significativas da vitamina D, e entre eles são as microalgas, os cogumelos, alguns tipos de peixes pelo consumo das microalgas e os laticínios porque os animais são suplementados. E o status da vitamina D depende principalmente da exposição solar e da ingestão desses alimentos que são suplementados ou fortificados ou fontes. Mas é muito comum a necessidade de suplementação em pessoas que adotam qualquer tipo de dieta, não somente em veganos ou vegetarianos. Eu costumo seguir a recomendação da Sociedade de Endocrinologia Americana, que recomenda que pessoas que adotam uma alimentação vegetariana estrita suplementem de forma preventiva 1.500 a 2.000 UI de vitamina D ao dia, pensando na melhora da absorção do cálcio, especialmente porque pessoas que adotam uma alimentação vegetariana estrita podem eventualmente consumir menos cálcio do que outras pessoas que têm uma alimentação ovo-lacto-vegetariana ou onívora. Mas lembrando que é sempre importante avaliar os exames, porque é muito comum pessoas que têm uma alimentação onívora não consumirem cálcio de forma adequada, não terem níveis bons de vitamina D, ou pelo contrário, pessoas que têm uma alimentação vegetariana estrita consumirem ótimos níveis de cálcio e também terem bons níveis de vitamina D. E para quem pensa em maximizar a ingestão da vitamina D via alimentação, a gente tem uma estratégia bem interessante, bem prática, que é expor os cogumelos ao sol por 60 minutos, porque eles aumentam consideravelmente seus níveis de vitamina D. O que a gente tem que fazer é picar os cogumelos e deixar eles expostos ao sol por esses 60 minutos. Passado esse tempo, não aumenta, ele começa a reduzir, então realmente 60 minutos é um tempo bem interessante. Menos do que isso também ainda teria uma potencialização maior em relação à vitamina D. Mas lembrem-se que mesmo consumindo os cogumelos, a gente precisa de tempos em tempos fazer avaliações de sangue para entender se os níveis estão ajustados ou não. E se essa informação é nova para ti, a única coisa que eu te peço é para deixar um like, se inscrever no canal. E se quiser compartilhar com amigos, familiares, é sempre legal a gente divulgar informação sólida e bem fundamentada. Então vamos adiante, porque agora eu vou falar sobre os fatores que afetam a absorção do cálcio. A gente tem os oxalatos e os fitatos presentes nos alimentos vegetais,
que podem impactar na absorção do cálcio. Então, por exemplo, os fitatos estão presentes principalmente nas leguminosas. No momento que a gente deixa as leguminosas de molho, a gente já consegue eliminar grande parte desses fitatos. Os oxalatos saem no cozimento. Então, por exemplo, espinafre, beterraba são 2 alimentos que têm bastante oxalatos. E se a gente cozinhar e descartar essa água, a gente vai conseguir eliminar grande parte dos oxalatos. Então, 2 formas de minimizar esses componentes que atrapalham a absorção do cálcio. Outros 2 componentes que podem atrapalhar é o consumo excessivo de sódio e de cafeína. Então, quem toma muito café ou come alimentos com muito sal ou muitos industrializados podem acabar tendo uma perda maior de cálcio via excreção urinária, porque o corpo precisa regular o pH, a homeostase do sangue e acaba perdendo cálcio em função disso. Então, mais um motivo para moderar no consumo desses alimentos, tá bem? Mas falando em absorção, é sempre interessante a gente entender qual é a disponibilidade do cálcio em determinados alimentos, como a couve, o brócolis, o repolho chinês, as folhas do nabo, possuem uma taxa de absorção do cálcio na faixa de 50%. E sabe qual é a taxa de absorção do cálcio presente no leite de vaca? Somente 30%. Em contrapartida, os alimentos que têm grandes quantidades de oxalato, como o espinafre, as folhas de beterraba e até a selga, acabam tendo uma absorção de cálcio menor em função desses oxalatos, que fica em torno somente de 5%. Outros alimentos que contêm bastante cálcio são as sementes, como semente de papoula, semente de chia, semente de linhaça, semente de gergelim, tahine. As amêndoas têm uma biodisponibilidade na faixa de 20%, assim como figos, laranja e o feijão branco, que também ficam nessa faixa dos 20%. O tofu, que é coagulado com sulfato de cálcio, também tem uma boa quantidade de cálcio e a biodisponibilidade fica nessa faixa dos 30% também. E falando em quantidades, eu vou deixar também aqui na descrição as quantidades dos principais alimentos que contêm cálcio, mas a gente pode falar aí dos top 10, dos 10 melhores. Então a gente tem a couve com mais de 200 mg de cálcio por 100 gramas, as folhas de nabo, que a gente pode encontrar nas feiras, também tem 190 mg de cálcio em 100 gramas. Se o tofu for preparado com cálcio, ele fica com mais de 600 mg de cálcio em 100 gramas. Se não for preparado com cálcio, geralmente ele fica na faixa de 100 mg por 100 gramas. A semente de papoula realmente é a número 1, ela tem 438 mg de cálcio em 100 gramas, então 10 gramas de semente de papoula já vai representar quase 15% da necessidade diária. Semente de chia também tem 631 mg de cálcio, as amêndoas 469 mg, tudo isso em 100 gramas, tá bem? Mas eu vou deixar aqui um print e aqui abaixo também mais explicado, porque facilita para quem precisa ter essa informação mais à mão, tá bem? E agora eu quero deixar um bônus, que é um planejamento alimentar de 1.800 calorias, então é um valor médio calórico para uma pessoa de mais ou menos 60 quilos, que não queira perder peso e nem ganhar. Inclusive eu deixei aqui uma forma de calcular quantas calorias você precisa, se você quer manter seu peso, quantas você precisa se você quer ganhar peso ou perder peso. Então, se tem dúvida, olha aqui que tá bem completinho esse vídeo. Então, de café da manhã, a gente pode pensar num smoothie verde, por exemplo, em que a gente vai fazer uma vitamina com uma xícara de couve crua, uma banana, um copo de leite de amêndoas ou de soja ou de aveia fortificado com cálcio e uma colher de sopa de semente de chia. No meio da manhã, a gente pode pensar num pão integral ou numa panquequinha de aveia com uma pasta de amêndoas, ou se não tiver pasta de amêndoas, pode consumir as amêndoas mesmo. No almoço, a gente pode pensar num prato servido com uma quantidade de grão de bico, uma quantidade de arroz ou quinoa, aí colocar um brócolis, um molhinho de tahine, um pouquinho de abacate, um tomatinho, uma cenourinha, fica um prato bem bonito com tudo que a gente precisa. E as fontes principais de cálcio vão ser o brócolis, o tahine. E de qualquer forma, no almoço a gente também não quer grandes quantidades de cálcio porque é uma refeição que tem um pouco mais do ferro e eles podem interagir negativamente entre si, reduzindo a absorção do ferro. O cálcio até é bem absorvido, mas o ferro acaba sendo mal absorvido. Então é interessante que as refeições principais não tenham grandes quantidades de cálcio. E aí vamos para a tarde, daí sim à tarde a gente pode pensar numa refeição com um pouquinho mais de cálcio. A gente pode pensar numa fruta com um pouquinho de semente de papoula, semente de chia, pelo ômega 3 também. Se quiser adicionar um leite vegetal com cálcio, então fazer como se fosse uma tigela com fruta picada, sementinhas, um pouco de aveia, fica uma opção bem interessante, bem rica em fibras e rica em antioxidantes e rica em cálcio também. Para o jantar também um prato bem servido, com arroz integral, talvez um tofuzinho grelhado, pensando também num aporte proteico e também acaba tendo um pouco de cálcio. Uma couve refogada, que é uma delícia, né? E também soma bastante.
cenourinha, abobrinha, então um prato também bem completo. De complemento, uma laranja, que também acaba tendo cálcio, ou até se quiser adicionar um pouco mais de cálcio e um pouco mais de doçura nessa refeição, a gente pode pensar num figo seco. Os figos têm uma grande quantidade de cálcio. Ou um truquezinho que eu adoro é pegar uma tâmara e rechear com um pouquinho de tahine. Fica uma delícia essa combinação e a gente também adiciona um pouco mais de cálcio. Então foi só um exemplo e eu espero que eu consiga ter mostrado que não é tão difícil assim a gente fechar os 1000 miligramas de cálcio ao dia, especialmente mantendo níveis otimizados da vitamina D, como a gente foi falando. E se esse vídeo te ajudou, só peço que deixe aqui o like, que se inscreva no canal. E se tu tiver mais curiosidade em relação à nutrição vegana, quiser saber um pouco mais, eu montei um e-book completo, incrível, com muitas informações para quem quer veganizar. E só para quem ficou comigo aqui até o final, eu vou disponibilizar um desconto de 20% na compra desse e-book. Eu vou deixar o código aqui embaixo e o link nos comentários. E fica aqui no meu canal, porque agora eu vou deixar um vídeo sobre como ganhar massa magra sendo vegano. Até a próxima, um beijo!